De resiliência com o Jungiano. Então eu trouxe, existem várias imagens que tentam mostrar o que seria a resiliência. São imagens bem conhecidas, a florzinha, a margarida que está nascendo no meio do terreno muito árido. A gente tem vários desse tipo de imagens, mas eu preferi trazer aqui esses potes de cerâmica. É uma técnica chamada Kintsugai, que é a arte das peças quebradas. A história é a seguinte: existia um shogun japonês que tinha umas peças muito preciosas que foram quebradas, eram umas peças chinesas. Então ele mandou para a China para que as peças fossem reconstruídas. Acontece que quando elas voltaram, ele achou que elas estavam muito feias. Então ele mandou para os artesãos japoneses que restauraram essas peças. E eles restauraram usando laca e pó de ouro. E eram pessoas que tentaram usar a filosofia Zen para conseguir consertar essas peças. Então hoje as peças consertadas com laca e fio de ouro e pó de ouro, elas são consideradas muito preciosas, mais do que aqueles potes ou aquelas jarras ou aquelas tigelas, potes que nunca foram quebrados. Então isso é um símbolo de resiliência, mostrando que provavelmente depois que a pessoa enfrenta situações difíceis e consegue sobreviver a elas com ganhos, elas ficam mais bonitas. Então, o conceito de resiliência é o seguinte, um dos conceitos. Desde o início dos estudos sobre resiliência na área da saúde mental, a resiliência é definida como uma capacidade latente para se curar, como uma capacidade para se sobrepor à adversidade. As pessoas dotadas dessa capacidade, elas podem sofrer reveses da vida, mas elas retomam a sua integridade e se tornam mais fortes e resistentes ainda. Esse autor, o Peirce, é um autor de resiliência. Ele nomeou o fator Beethoven a possibilidade de reconstruir o significado da existência, de transformar uma catástrofe em um catalisador para uma mudança criativa, de forma que conduz a vida como se essa fosse uma ode à alegria. E a história também é esta. O Beethoven, gravemente doente, totalmente surdo, de olhos fechados, regia a orquestra, mesmo depois que a performance havia terminado e o público em pé aplaudia. Gritos de bravos soaram pela sala de concertos e lágrimas de alegria encheram os olhos de Beethoven. Talvez a perda tenha sido catalisador para uma notável adaptação criativa, que lhe permitiu superar as dores para conduzir a estreia de sua 9ª Sinfonia, onde se tem a ode à alegria. Naquele momento, não só apesar de, mas por causa de sua adversidade, Beethoven experimentou a emoção de crescer com a adversidade. Então é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar como que, enfrentando dificuldades, como que enfrentando dores, a pessoa se torna mais forte, se torna mais resiliente. E os traumas existem, a vida é feita de... A dor, como diz o Drummond de Andrade, a dor é inevitável, só o sofrimento que é opcional. Então, a vida é cheia de dores, mas o trauma não é destino. A história da pessoa não significa necessariamente um prognóstico. Existe uma capacidade latente no ser humano para superar, para viver e para se desenvolver, apesar do estresse e apesar da adversidade. A resiliência transcende a superação das adversidades. É um processo determinado pela construção de si mesmo ao longo da vida, acompanhado pela consciência de que existem fatores externos e internos que permitem a potencialização das capacidades. O indivíduo se torna resiliente pela construção de si mesmo em relação com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Ninguém se torna resiliente sozinho. E essa relação com os outros que estão ao seu redor que vai possibilitar perspectivas mais positivas sobre si e sobre o mundo que o rodeia. Viver situações difíceis faz parte da vida, faz parte do estar neste mundo. E crescer implica em resolver situações de conflito e de crise.
Então, durante muitos anos, as pesquisas sobre resiliência, elas se detiveram nas adversidades, nos traumas, nas patologias sofridas pelas pessoas. Mas, posteriormente, essas pesquisas começaram a se ligar à importância das prerrogativas chamadas normais do desenvolvimento humano. Porque viver não é fácil. Viver é superar adversidades dia a dia. É elaborar conflitos e, com a solução do conflito, crescer. E isso não significa que logo depois surja um outro conflito. Então, dor faz parte da vida. A resiliência significa ressignificar o evento que causou o desequilíbrio, considerando como uma possibilidade de desenvolvimento, de individuação e como uma possibilidade de fortalecer o vínculo com a vida. E muitas vezes o vínculo com a vida só é fortalecido em função do vínculo com a morte. Uma situação adversa vai sempre levar à mobilização de símbolos de alta intensidade. As crises do desenvolvimento, elas ocorrem desde a hora da concepção, a gente vai ver daqui a pouco. Elas são muito mais, as crises existenciais, elas acontecem entre a primeira e segunda infância, entre a segunda infância e a adolescência, entre a adolescência e a vida adulta, entre a vida adulta e a fase de senescência. E esses símbolos novos que surgem nessa época de conflito, eles podem ser integrados ao ego. E quando são integrados ao ego, isso vai levar a crescimento. E quando eles não são integrados ao ego, eles vão para a sombra. E isso significa patologia. Então, definido de uma outra maneira, a resiliência é um potencial humano que está presente em todos os seres humanos, em todas as culturas e em todos os tempos. É uma capacidade arquetípica, um potencial de individuação, é parte do processo evolutivo de todo mundo e ela pode ser promovida desde o início da vida. Porque eu volto a dizer, viver não é fácil. Então, desde o início da vida, o ser humano enfrenta situações de dificuldade. E tem um outro conceito muito ligado ao conceito de resiliência, que é o conceito da adaptabilidade. A espécie humana trabalha com símbolos e realiza operações mentais. Nisso nós nos diferimos dos outros seres vivos. Trabalhar com símbolos vai favorecer uma maior velocidade no processamento das informações, vai levar a maior flexibilidade e vai levar a maior adaptabilidade. E essas características foram as características que fizeram com que o ser humano sobrevivesse em ambientes hostis por milhares de anos. Por isso que a resiliência é um dado arquetípico. Então, a minha intenção hoje aqui, nesse tempo que me foi dado, é mostrar como é que desde a hora da concepção até a hora da morte, o ser humano pode promover e se desenvolver de uma maneira resiliente. Então eu pretendo falar sobre os fatores de risco, os fatores de proteção e os fatores de resiliência ao longo do processo de vida, ao longo do ciclo vital. Então, primeiro, eu gostaria de falar sobre o embrião e o feto. E a gente sabe que existem embriões e fetos mais ou menos resilientes. Existe um fator de alto risco. Seria impossível nesse período de tempo falar sobre todos os fatores de risco, sobre todos os fatores de proteção e sobre todos os fatores de resiliência ao longo das idades. Então eu selecionei alguns fatores de muito risco nas diferentes idades. Então, no embrião e no feto, o maior fator de risco é a vulnerabilidade neuroemocional adquirida no útero. Como é que isso acontece? No estado fetal vai existir uma muito intensa formação de sinapses do cérebro. E em função dos estímulos recebidos, a estrutura do meio ambiente vai modificar o seu imprint e vai deixar um traço durável desde esse momento. Na gravidez, quando a mãe é traumatizada, o cérebro do feto recebe marcas. Esses autores mostram o aumento de cortisol amniótico que é absorvido pelo feto e que pode, em cadeia, provocar alteração num grande número de neurônios. Então, essa é a vulnerabilidade adquirida intraútero. O bebê
nessa condição, nasce fragilizado, hipersensível, com problemas de sono e de aleitamento, o que pode interferir no seu crescimento para o resto da vida. O ser vulnerável, ele vai ser inscrito num ambiente que pode ser empobrecido emocionalmente. Se essa catástrofe básica acontece, uma vulnerabilidade neuroemocional adquirida no útero, mais um ambiente pouco enriquecido, emocionalmente empobrecido, o desenvolvimento fica ainda mais comprometido. As representações mentais das interações de estar com uma outra pessoa de uma determinada forma, que é um aprendizado desde o útero, não ganham a qualidade de apaziguadoras, ao contrário, são representadas como assustadoras. Então o mundo passa a ser um lugar perigoso. Uma vulnerabilidade neuroemocional poderá dificultar as relações interpessoais e o aprendizado de vida, inclusive o aprendizado cognitivo. Entretanto, a gente sabe que o recém-nascido não é um ser passivo. A vulnerabilidade neuroemocional é uma tendência, mas ela não é uma fatalidade. E aí entra o conceito de resiliência. E a gente tem aqui um fator de proteção. Qual será ele? Se as condições de cuidado materno puderem ser otimizadas, elas podem dar ao bebê a segurança que ele precisa, apesar dessa situação não adequada vivida intraútero. Então aqui a gente viu dois fatores, a vulnerabilidade neuroemocional que é adquirida intraútero e a mãe, o relacionamento da mãe com o seu bebê desde o início da vida. Na hora que o bebê nasce, a gente sabe que é muito importante prestar atenção nesse nicho sensorial que vai acolher o bebê. E ele determina no cérebro do bebê a aquisição de um fator ou de vulnerabilidade maior ou um fator de resiliência. Agora, é a competência afetiva dos pais que vai ser responsável por esse continente sensorial, esse continente afetivo que recebe o bebê. E aqui tem fatores de muito risco que vão levar ao empobrecimento do espaço intersubjetivo entre o bebê e o seu cuidador primário. A morte da mãe, a viuvez da mãe, a depressão materna, o trauma não elaborado da mãe, a existência de uma família disfuncional, a violência conjugal, a precariedade social, o colapso social, etc. Em relação aos bebês, não mais recém-nascidos, desde a metade do século XX, eu acho que isso eu posso compartilhar com todos vocês, a psicologia passou a descrever as carências afetivas das crianças por ausência de cuidados maternos. E isso levou a uma culpabilização da mãe por décadas. Hoje, um raciocínio sistêmico desmanchou essa equação tão simples, mas ele permite assegurar que a culpada não é a mãe, mas quem é culpado é a causa do mal-estar emocional dela. São fatores de proteção, então, cuidadores suficientemente bons, um sistema familiar com apegos múltiplos, um tutor de resiliência, que pode ser um membro da família ou não, atendimento psicológico, atendimento educacional, uma decisão política, como, por exemplo, expansão dos períodos de licença maternidade e paternidade, e, principalmente, o olhar coruja dos pais, que é o primeiro fator para fortalecer uma autoestima. Então, existem fatores de risco nos bebês? Existem, mas o olhar coruja da mãe e do pai talvez seja um fator a serviço de proteção muito importante, porque ele é o primeiro fator para desenvolver a autoestima do bebê. O ser humano não nasce com uma autoestima pronta, nem boa nem má. Ela se desenvolve em função da interação que o ser humano tem com seus cuidadores primários. Então esse é o olhar coruja dos pais é um fator super importante para a autoestima. E quais seriam os fatores de resiliência para os bebês? São dois: o apego seguro mais a autoestima, que a gente acabou de nomear. O apego seguro é considerado o fator mais fundamental, e aqui a gente pode lembrar da teoria do Bowlby e a teoria do apego-regulação do Shor. O apego seguro é uma aquisição afetiva que fica impregnada na memória implícita, que é a memória neurológica, desde os primeiros meses.
O nicho sensorial, ou o espaço da intersubjetividade que envolve todo o sujeito em formação, ao possibilitar um estilo de apego mais seguro com o mundo, tende a desencadear de forma muito expressiva e muito nítida os fatores de resiliência, os processos da resiliência. E a autoestima, a gente sabe que ela advém das experiências da vida, porque ela não é inata. E ela advém das condutas interativas com as pessoas e com as situações desde o início do desenvolvimento. E ela é construída ao longo do desenvolvimento até a hora da morte. E os fatores que determinam essa construção da autoestima, eles vão se modificando. Mas a sensação de gostar de si mesmo, de se dar valor e de saber que é importante para outra pessoa e que o outro é importante para a gente, é uma condição muito importante para funcionar como um fator de proteção para os bebês e ao longo da vida inteira. As crianças. A linguagem que começa a aparecer aos 2 para 3 anos, uma linguagem compreensível e inteligível, ela é uma importante ferramenta relacional. Os bebês que adquiriram um apego seguro desenvolvem com facilidade uma linguagem não verbal primeiro, que permitirá a interação com as pessoas e que vai favorecer depois o aprendizado de palavras. Inicia-se o ganho de competências na relação com o outro mesmo e consigo mesmo. A linguagem verbal, as palavras, o aparecimento das palavras, é aquilo que vai dar para o ser humano a noção de que ele é competente, porque ele consegue se comunicar com outro ser humano de uma maneira simbólica, através da linguagem. São fatores de risco nessa fase. Dificuldades de adaptação à escola, dificuldades de adaptação à família, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos da sociabilidade e o bullying aí, convívio com professores ineficientes, orientação escolar fraca e, nos dias de hoje, a instabilidade econômica das escolas. Como fatores de proteção, a gente tem aqui, é lógico, se acrescem esses fatores: pais suficientemente bons e o professor que funciona como um tutor de resiliência. Tutor de resiliência é aquele que olha a criança, se relaciona com ela e coloca perspectivas positivas na criança e percebe sempre, tem a esperança de um prognóstico bom em relação àquele processo de vida. E a colocação adequada de limites e interdições, que é alguma coisa que nos dias de hoje está um pouco mais frouxa. Muitos pais, muitos professores têm medo dos próprios filhos. Acham que se disserem não, eles não vão ser amados nem aceitos. E a gente sabe que os limites são, o não é o organizador mais importante para a vida psíquica na infância. A criança precisa aprender a controlar a sua impulsividade, a discriminar os afetos, a tolerar esperas, a lidar com frustração e a se relacionar amorosamente com outro ser humano. E são justamente essas aquisições que vão se transformar em fatores de resiliência muito importantes nessa fase da vida. Agora, eu falei dos fatores de risco, falei dos fatores de proteção, que são aqueles fatores do ambiente que circunscreve a criança, e agora os fatores de resiliência das crianças são os fatores internos. Então, permanece o apego seguro e a autoestima. O apego seguro, nessa fase, é um fator de resiliência a serviço do pensar. Ao estudar, esse autor afirmou, quando ele estudou os estreitos vínculos que existem entre as dimensões cognitivas e afetivas em toda a experiência de aprendizado. Não só a gente aprende aquilo que a gente está motivado, mas a gente aprende com quem a gente gosta. A autoestima volta a ser o olhar coruja dos pais. E aí se acresce o prazer ao experimentar competência na movimentação corporal, o êxito escolar, a eficiência na comunicação com o outro. E aí a autoimagem passa a ser investida com valores mais positivos ainda. Os adolescentes. A adolescência é um período sensível, por quê? Porque acontece uma poda sináptica, tem uma morte programada dos neurônios no cérebro da criança que vira adolescente.
para que seja possível a construção de um cérebro diferente do cérebro que é o cérebro do adolescente. Essa poda sináptica, ela vai determinar um rearranjo dos circuitos neurais. E também a gente sabe que isso se acresce à mudança hormonal que ocorre nessa idade. Isso vai levar a mudanças muito nítidas do comportamento. Todo mundo que lida com adolescente, que tem filho adolescente, irmão adolescente, sabe disso. Ou quem lembra da própria adolescência. É uma fase de alta instabilidade. Agora, o desejo de independência e a busca da autonomia, que é muito importante nessa idade, é a batalha do herói, né? A necessidade imperiosa de buscar as próprias cores, de se separar do mundo dos pais. Elas estão relacionadas, tanto a busca de autonomia como o desejo de independência, estão relacionados com os ensaios de posturas de afirmação na vida. Se o adolescente não faz isso, ele permanece eternamente um bebê gigante, isto é, o filhinho da mamãe, ou o bebê da mamãe e o filhinho do papai. É uma fase bem crítica, é um período muito sensível. E os fatores de risco aí vão se somar. Então, isolamentos sensoriais precoce na infância vão fazer com que na adolescência essa fase seja vivida com muito mais instabilidade e insegurança. A gente tem uma baixa tolerância à frustração, que é característica dessa idade em função de toda essa reorganização cerebral. Uma dificuldade muito grande para tolerar esperas. O adolescente quer para agora o que deveria acontecer amanhã. Uma dificuldade de adiar a satisfação de necessidades e de desejos. E passa a existir como fator de risco importante a dificuldade dos pais para lidarem com limites e interdições. Porque colocar um não para um adolescente é totalmente diferente de dizer não para um filho na infância. E a gente sabe que existe uma dificuldade bem grande na nossa época a respeito disso. Agora, como fatores de proteção na adolescência, a gente tem a segurança durante a infância. Aquele que foi bem cuidado e que se sentiu seguro durante a infância, que tem uma autoestima adequadamente empossada, é alguém que vai ter mais facilidade na adolescência. Estruturas familiares, sociais e culturais também funcionam como importantes fatores de proteção e vão ser esses tutores de resiliência, aqueles que vão ajudar o adolescente a fazer escolhas boas para ele. E a valorização dos pais e professores. Como fatores de resiliência, que são os fatores intrínsecos ao indivíduo, a gente tem na adolescência a autoestima e a confiança em si. O êxito escolar. E êxito escolar, quando eu falo, não significa necessariamente ser o melhor aluno, muito pelo contrário. Êxito escolar é saber que aprender é uma coisa legal e saber que se aprende com facilidade e que consegue ter notas na média na maioria das matérias. E naquelas matérias que são muito motivadoras para ele, se estudar um pouquinho, ele pode ter uma nota muito boa. Esse é o êxito escolar. É isso que dá para o adolescente uma segurança importante para lidar com o aprendizado escolar e o aprendizado de vida. E o êxito social aí vai ser a competência do adolescente nas relações exogâmicas, isto é, as relações fora da família, as relações fora de casa. Nessa época, o melhor amigo, o namorado, a namorada assumem um papel muito importante. E o apego a essas pessoas são muito importantes. Então, os apaixonamentos vão ser as primeiras relações simétricas que o adolescente vai viver. Porque antes ele vivia uma simetria na relação com a mãe e uma assimetria na relação com o pai. Com os apaixonamentos, bem-sucedidos ou mal-sucedidos, não importa, ele vai viver as primeiras relações simétricas. E aqui começam os sofrimentos pelas perdas dos objetos de amor. E esse sofrimento é altamente constitutivo para o desenvolvimento do adolescente. Eu vou voltar essa imagem porque eu gosto dela. Então, agora a gente vai falar da resiliência em adultos. Na sociedade contemporânea, o principal desafio para a pessoa na vida adulta é exercer várias atividades ao mesmo tempo.
equilibrar as demandas do trabalho e da família, gerenciar informações e se manter consciente das próprias necessidades e emoções no meio de inúmeras demandas. Talvez essa seja a necessidade mais premente. E nos adultos, dá para enumerar um monte de fatores de risco. Dentre eles, a gente teria o estresse crônico, a doença crônica dos pais ou dos filhos, a morte de familiares, separação e litígios, abuso e violência, dependência química, discriminação e exclusão social, dificuldades na relação conjugal, dificuldades na relação com os filhos, dificuldades na relação consigo mesmo, etc. Além disso, a gente tem vivência de culpas indevidas que estressam, falta de apaixonamentos, falta de sonhos, solidão, falta de sentido da vida. Todos esses são exemplos de fatores de risco que podem penalizar muito o ser humano durante a vida adulta. E a gente tem ainda uma somatória, que são os fatores de risco relacionados a situações específicas de trabalho, como, por exemplo, mudança de área de trabalho, desemprego, dificuldades no relacionamento com os colegas, etc. Agora, nos adultos, para se falar de resiliência, a gente tem um conceito implícito que afirma que quanto mais a vida da pessoa é dura, mais chance ela terá de sofrer de depressão. E na mesa anterior se falou bastante da depressão nos tempos atuais. Mas a gente acredita que quanto mais a vida é dura, mais difícil vai ser vivê-la. E mais sofrimento e tristeza podem surgir. Mas sofrimento e tristeza não são sinais de solidão, de depressão. O sofrimento e a tristeza, eles são opcionais. A pessoa pode, usando uma expressão mais ou menos chula em termos de resiliência, ela deve aprender a fazer do limão uma limonada. A adversidade sempre vai causar uma perturbação no equilíbrio do ser humano, intrapsíquico, e vai levá-lo a fazer um uso muitas vezes excessivo demais de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles podem de verdade aumentar o grau de resistência da pessoa, por isso são chamados mecanismos de defesa, mas vão acarretar a estagnação do desenvolvimento se eles forem usados de uma maneira intensa e muito frequente. Porque eles vão impedir a flexibilidade, a adaptabilidade, a criatividade e o crescimento. Eles vão impedir aquilo que fez com que a espécie humana sobrevivesse durante tantos anos. Agora, dá para a gente falar dos fatores de proteção para os adultos. A gente vê uma nutrição emocional precoce, o ganho de competências ao longo da vida e relações interpessoais nutridoras. E como fatores de resiliência, a gente teria boa saúde, bom nível de atividade física e mental, funcionalidade, controle dos impulsos, regulação das emoções, otimismo, flexibilidade, competência amorosa. De onde vem a competência amorosa? Ela vem da paixão pela vida. Só consegue se apaixonar pelo outro aquela pessoa que é apaixonada pela própria vida. Apaixonada não pela sua vida, mas pela vida em geral. Afetos positivos, autoestima elevada, êxito amoroso, mais êxito profissional, porque não adianta só ser exitoso nas relações amorosas ou só ser exitoso nas relações profissionais, é preciso essa integração. Propósito de vida, vínculo com a vida, senso de significado, religiosidade, espiritualidade são fatores de resiliência a serviços da manutenção da saúde física e mental do adulto. E agora, falar, para terminar, dos idosos, antes da conclusão. Hoje o ser humano vive muito, a medicina não deixa as pessoas morrerem com facilidade. Então, se nasce, o ser humano tem um período de vida muito mais prolongado, desde a hora da concepção até a hora da morte. E a hora da morte está sendo estendida, está sendo adiada. Então, a gente tem que falar da terceira idade, talvez da quarta ou da quinta idade. Nos idosos, eles vivem um período sensível de vulnerabilidade. A gente vive um período sensível e de muita vulnerabilidade. E quais são os fatores de risco nessa faixa etária? Morte de familiares, que começam a acontecer muito, doenças, acidentes, incapacidades físicas e mentais, perda de prestígio, conflitos familiares, pobreza, abandono,
isolamento do contexto profissional com a aposentadoria, ressurgimento de traumas ocultos não elaborados, o peso do não vivido e a dificuldade de se perdoar. É muito importante que o velho aprenda a se perdoar, porque uma coisa que pode martirizá-lo e mantê-lo muito sofrido é a dificuldade de se perdoar. O Baltz mostra que a resiliência não só declina, mas ela tende a aumentar nessa faixa etária, porque ela vai funcionar como mediadora para o alcance de bons padrões de adaptação, conhecidos como a velhice bem-sucedida, porque o velho é experiente, então ele pode fazer uso de sua experiência para crescer de uma maneira mais resiliente. São fatores de resiliência, adaptabilidade, o bom conceito de si mesmo, autoestima, a regulação emocional, a autoeficácia, a satisfação com a vida e a capacidade criativa. Na velhice, as características a conceituação de resiliência ganha características diferentes. Ela é definida como uma força interna, poder ou força pessoal que se relaciona com o senso de coerência, com metas da vida e com a transcendência, isto é, com a capacidade de se projetar além de si mesmo em direção ao altruísmo e à sabedoria. Isso implica em olhar para o lado luminoso da vida, sem desconsiderar o lado sombrio, e viver conectado ao presente, como mostram esses autores. Em relação ao conceito de si mesmo e autoestima, que foram construídos ao longo de toda a vida, na maturidade os determinantes se tornam mais internos. O conceito de si mesmo caracteriza uma identidade mais vivida. A consciência de que se é leal a si mesmo fortalece a autoestima. E a individuação deve ser vista como realização moral. Jung considera a realização moral principalmente como lealdade a si mesmo, lealdade ao seu processo de individuação. A lealdade a si mesmo significa a liberdade para viver a vida com um significado que lhe seja mais genuíno. Muitas vezes essa possibilidade de liberdade entra em conflito com as regras coletivas da sociedade, o que acarreta sentimentos de culpa e sofrimento pela transgressão. A possibilidade de transgressão implica em liberdade e em responsabilidade absoluta por ela, e isso é um prerrogativo só dessa fase da vida. Na idade matura, a pessoa que se sente livre e leal a si mesma, que para quem a vida tem significado, vai conjugar os fatores de resiliência que possibilitam não sucumbir facilmente aos fatores de risco biológico, socioeconômico e psicossocial que a idade avançada traz em função de todos aqueles fatores de risco que a gente já descreveu. A pessoa idosa pode conseguir manter uma flexibilidade, uma resistência para lidar com as limitações e as perdas que acontecem, pois ela tem o desejo de viver. É fundamental a motivação para desejar e sonhar, para se colocar metas e persegui-las até o final da vida. Para se manter ativo, vivo e livre, é necessário continuar sonhando com a possibilidade de novos ganhos, sempre, e com novas realizações até o final da vida. E agora, como conclusão, eu vou tentar falar rapidinho do que seria um lugar de resiliência ao longo do ciclo da vida. As adversidades, os traumas, as crises, as doenças, as catástrofes de ordens diferentes ocorrem desde o início até o final da vida. O Cyrulnik adverte que se deve atuar sobre todas e cada uma das fases das catástrofes. Ele diz que há um momento político para se lutar contra os crimes, há um momento filosófico para criticar as teorias que explicam os crimes, há um momento técnico para reparar as feridas e há um momento resiliente para se retomar o curso da existência. A Iracy Galeazzi, é uma junguiana, ela diz o seguinte: frente à situação traumática, pode ocorrer a restauração regressiva da persona, uma regressão simbólica que pode transformar um transtorno pós-traumático em um crescimento pós-traumático. E isso é resiliência.
Na psicologia analítica, a gente fala do potencial curativo do self. E aí a gente vai ter que atentar para a constelação do arquétipo do herói e o arquétipo da criança. São necessárias tanto a força de heróis da ação para o enfrentamento resiliente, quanto o vínculo com a vida, a ética pessoal e a busca do novo, que são trazidos pela criança eterna que reside dentro de cada um. O vínculo com a vida é um fator que dá suporte à pessoa nos momentos de sofrimento e que permite depois a ressignificação e a integração do acontecimento doloroso na sua história de vida. Essa integração dá um valor heróico à identidade, revitalizando-a. É o amor à vida e o amor a si mesmo que permite a transformação da identidade. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Voltou? Não, antes do obrigado tem mais um. Então, eu queria só terminar a palestra, só um minutinho, acho que essa é a última mesmo. O Cyrulnik diz então que não existe ferida que não seja recuperável. Quando a diversidade é ressignificada, quando ainda se acredita que se é capaz de mudar a vida, tem-se um aumento do grau de resistência e de resiliência. Ninguém está livre do sofrimento com doença e dor. Ninguém pode escapar da morte definitivamente. Não há ninguém que nunca tenha sentido culpa, mas tudo isso deve ser um estímulo constante para viver a vida de uma maneira mais responsável. Sempre existe alguma coisa para ser feita. Em um processo resiliente, independente de qualquer condição, a vida tem sentido. Age-se por uma causa, age-se por amor a algo ou age-se por amor a alguém. E eu queria terminar com essa expressão de um sobrevivente do Holocausto, que foi um ganhador do Prêmio Nobel. Ele diz: hoje me perguntarem o que me mantém ainda na Terra e o que ainda me mantém vivo, respondo sem rodeios: o amor. Obrigada.